Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias. Deixa eu ligar o microfone do meu entrevistado. Né? Para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações agregadoras de valor. Mas a primeira coisa, né, é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Eu trouxe ele há uns 3 semanas atrás, repercutiu muito bem. E aí eu tenho um monte de coisinha para perguntar para ele, trouxe de novo. Júlio Cavalcante, eu disse que, a exemplo, tipo, alguns amigos que eu tenho, tipo da Silva é um amigo que eu tenho, eu gosto dele. Estamos há 12 anos, ele está comigo aqui. Você agora entrou nesse ritmo aí também, tá? Aí eu vou te trazer sempre que possível para me perguntar as coisas da Câmara de Vereadores, porque eu tenho uns colegas teus lá que quero ver. Não, eu não vou, eu quero ver eles embarcando no Titanic. Tá? É só isso. Professor, saúde meu colega aqui, nosso colega de trabalho aqui hoje. Muito bom receber aqui no programa o vereador Júnior Cavalcante. O vereador é servidor público municipal, tem uma história de serviço público. Nós acompanhamos aí parte da campanha dele passada, né? E agora estamos podendo acompanhar a sua trajetória política como representante da população. E é na qualidade de vereador, então, que ele vem fazer uma coisa importante para a população, que é prestar contas do seu trabalho, né? Isso é fundamental, que a gente acompanhe aquilo que o nosso representante público está fazendo. Então, seja muito bem-vindo para essa finalidade, vereador Júnior Cavalcante. É uma alegria recebê-lo. Quero saudar o meu irmão Benito e agradecer sempre a alegria de poder compor essa mesa como professor da Universidade Federal de Rondônia. Saudar também o Eudes, que cuida da qualidade técnica desse programa, e, sobretudo, a você, que nos dá a honra de sua audiência. Tá bom. Eu vou chamar a vinheta. Como é que tá a família? Tá bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então tá, vamos conversar de um monte de coisa diferente hoje. Tá bom, meu querido? Então, por favor, Deus, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Professor, eu vou lhe dar a honra da primeira. Normalmente é quem faz a primeira pergunta, ele solta e depois encerra, né? Hoje, recebendo o vereador Júnior Cavalcante, uma pessoa muito simpática, com quem a gente tem uma boa relação, quero perguntar para ele, sim, senhor vereador, e aí, o que é que de coisas boas estamos podendo comunicar à população aí a partir do seu trabalho? Quais são as principais ações que o senhor tem desenvolvido aí na Câmara dos Vereadores? Olá, professor. Olá, meu amigo Benito. Todos que nos acompanham nesse momento agora. A gente vem procurando, na verdade, agora nesse último ano, colocar em prática as leis aprovadas, né, lá na Câmara Municipal, ideias nossas, projetos nossos, leis que cobram algumas posturas de alguns segmentos, leis que beneficiam os servidores públicos, leis de espaços públicos, leis que beneficiam a abertura de novos empreendimentos na nossa capital. Então a gente vem procurando focar o 4º ano de mandato na eficácia das leis construídas por nós lá naquele parlamento. Muito bem. Dentro dessa discussão, eu queria começar com uma pergunta política no sentido amplo, que é a seguinte: o senhor vem de uma base do serviço público, o senhor é servidor público de carreira, e recentemente no Brasil tem se discutido a função, o papel do servidor público, inclusive algumas autoridades resvalaram aí em declarações depreciativas, né? Dizendo que alguns servidores públicos são vermes, parasitas e essas coisas. Eu gostaria de saber do senhor qual é a sua visão como representante público, né?
e como servidor público, dessas declarações? O que é que o senhor pensa da função pública, do papel do funcionário público? A gente não pode generalizar, essa é a grande verdade. Todos nós sabemos que todo segmento e toda a carreira pública tem um ou outro ali que dá sempre um vacilo. Mas a gente não pode generalizar, é o servidor público que faz a máquina funcionar e a gente sempre preza pela valorização do servidor público. Esta é a grande verdade. Muito bem. O senhor está sendo conhecido aí por alguns trabalhos específicos, algumas ações, né? Com relação, por exemplo, aos espaços públicos, eu sei que o senhor tem atuado nesse sentido. O que é que podemos trazer para a população? Não é fácil. Muitas das vezes as pessoas acham que o vereador é ele que tem que executar, é ele que tem que fazer, mas na verdade a gente faz um trabalho de orientação, aconselhamento, a gente se reúne com as pastas, né, com os gestores das pastas, e a gente vem defendendo muito a questão de espaço público, né, espaço para entretenimento, espaço para saúde, a mobilidade urbana, que uma das nossas bandeiras é a ciclovia, mas lembrando que quem executa é a prefeitura. A gente tem um trabalho de fiscalização, de cobrança, e graças a Deus aí, devido a essa interação nossa, hoje Porto Velho tem um projeto de malha de ciclovia que não existia, essa é a grande verdade. Hoje, se você chegar na Centran, já existe um projeto macro de ciclovia para Porto Velho. Olha aí. Então a gente vem batendo nesta tecla, mas sempre lembrando, a responsabilidade da execução do serviço é da prefeitura e a gente vai continuar cobrando e fiscalizando. Essa coisa do transporte por ciclovia é algo muito relevante para o município, né? Tem muita gente que tem o hábito de andar de bicicleta e, ao mesmo tempo, o transporte público está passando por uma crise. Então, seria muito... Existe alguma previsão, assim, de ações mais concretas? A prefeitura indicou alguma coisa nesse sentido, vereador? Temos. Graças a Deus, aí, aquela ciclovia da Raimundo Cantuária, abandonada aí há mais de 10 anos. Sim. Esta semana agora começou-se a sua revitalização. Mas a gente vem batendo também na tecla de novas ciclovias, de ciclofaixas. Porto Velho ainda não passou, né, pela transformação de mobilidade urbana. A gente que conhece o nosso país aí, a gente vê uma transformação urbana no que se tange a ciclovias. Ou seja, enquanto as gestões, né, os gestores não perceberem que nós vivemos numa bolha, no organismo, e que a gente tem que ter essa preocupação de mobilidade, não só na questão de ciclovia, mas na questão também das nossas calçadas. Com certeza. Então, enquanto não tiver essa preocupação, a gente vai viver numa cidade ainda aí com grandes transtornos, principalmente no que tange, repetindo aqui, calçadas e ciclovias, que eu vejo hoje com uma grande necessidade nós termos ciclovias em Porto Velho. Muito bem. Agora eu vou começar a fazer umas perguntas diferentes para tu, tá bom? Deixa Tranquilo. você fazer uma prestaçãozinha de conta inicial. Uma coisa que me incomoda, mas não é só nessa Câmara de Vereadores, é que desde que eu cheguei aqui eu vejo dessa forma. Porto Velho não tem um fórum permanente de discussão que vai dar acessibilidade à inovação. Por exemplo, a Porto Velho daqui a 40 anos. Ele não pode esperar que o executivo pense dessa forma, porque ainda mais que aqui, às vezes não repete prefeito, né? Não. Então, é difícil ter uma sequência na coisa. Mas tu não vê, assim, fóruns de discussões, o que seja, em que pense como é que será o transporte coletivo no município. Uma cidade que vai deixar de ser um aglomeramento de pessoas e casas para ser uma cidade planejada. Tá? É uma coisa que me incomoda, por exemplo. Lá no Rio, São Paulo, eles tiveram que destruir avenidas inteiras para botar monotrilho. Mas os caras pensaram 10 anos antes, levou 20 fazendo. Aqui que está no princípio, vai levar os mesmos 20, talvez até mais, mas se não começa, não tem planejamento, vamos fazer dessa forma. Me lembro que para abrir a Pinheiro Machado foi um parto na época do Roberto. Lembra que abriu até em cima Pinheiro? Então, eu não vejo essa discussão de Porto Velho. Tá, tem um plano diretor que está aí, mas esse plano diretor, eu não vejo. A gente discutia a matriz modal de transporte do município. Tá? E outra coisa,
uma coisa que nós temos que ver. Se o carro a combustão já está quase todo proibido na Europa, daqui a 15, 20 anos ele vai estar proibido geral. Talvez 30 no máximo, não vai ser mais que isso, em países em desenvolvimento. Então, a gente não vê essa discussão, porque provavelmente vai ser sobre trilhos a maneira que vai se locomover cada vez mais. Aqui a gente tem um problema grave de transporte coletivo, que Deus me livre. Bicicleta, ele falou. Quando eu cheguei aqui, só perdia para Pequim, Porto Velho, em termos de per capita de bicicleta por habitante. Muita. É uma característica bastante Aí, marcante. de repente, todo mundo comprou moto na época do Lula, acabou as bicicletas. Só que com o preço da gasolina, a caristia, a vida difícil, tá voltando as bicicletas. Saúde, né? Saúde. E tá voltando as bicicletas. E até porque mudou o clima depois das... Aqui é uma cidade mais quente. Quem mora aqui sabe o que eu estou falando. Eu tô achando que continua quente. Não, Benito. continua Tem uns dias quente. aí que, pelo amor de Deus. Tá, pode continuar quente, mas esses lagos aí, eles mudaram um pouco a configuração. A temperatura média deu uma baixada. Olha aí, fala com quem entende, vereador, Bom, pra você ver, olha aí. Não, eu tô te falando que a gente não vê do jeito que era antes. Antes tu via um bafo danado aqui, cara. Não importa a época do ano. Agora não, agora tem dia que amanhece fresco aqui. Não é uma coisa normal. Então, nós estamos vivendo, quando em Porto Velho, há 10 anos atrás, Porto Velho não tinha 2 mega usinas. Tinha não. Então, a gente não está discutindo nada, vereador. E aí eu te pergunto se num possível mandato, que caso você venha à reeleição, a gente não pode criar um fórum permanente de discussão de desenvolvimento planejado para Porto Velho, porque você é um cara que lida com acessibilidade. Você gosta desse tema. Mas precisamos ver as matrizes. Ampliar, né? Ampliar. Precisamos ver esse transporte, qual vai ser para daqui a 20, 30, 40 anos. Tem que ter um planejamento, tem que ter um começo a essas coisas. Senão, depois vem tudo de cima para baixo. O lixo até hoje não conseguimos resolver. Nós não conseguimos ter coleta seletiva. Então, é muita coisa. Eu sei que vocês ficam apagando incêndio. Mas se eu tivesse fora alimentando ideias novas, a gente apaga incêndio e planta. Apaga incêndio e planta árvore. Senão a gente só apaga incêndio e não planta árvore. Vai chegar um ponto que o incêndio vai acabar queimando o pouco que tem. Concordo. Não sei se tu entendeu a lógica. Entendi e eu não sou de chorar em leite derramado. Não sou de chorar em leite derramado. Não sou de reclamar das missões que me são dadas. Mas a gente tem que avaliar o nosso histórico de retrocesso, de roubalheira, de irresponsabilidade, de má gestão. Né? Todos nós sabemos que para Porto Velho aqui, há 12 anos atrás, vieram mais de 1 bilhão de reais para infraestrutura para essa cidade. O dinheiro sumiu, não tem ninguém preso, ninguém está devolvendo o dinheiro, essa é a grande verdade. Porto Velho com caixas de rua estreitas, Porto Velho, eu já falei no último programa, você pega a Avenida Rio de Janeiro com manilhas ali que não dão conta de vazão, igarapés sem estudo de planimetria, né? Então, assim, na verdade a gente está pagando um pato muito grande aí pelo que ocorreu há 10, 12 anos atrás. Nós temos unidade básica de saúde de compensação aí, que até agora ninguém foi preso, ninguém responde, cadê o dinheiro, cadê o responsável? Então, assim, se há 10, 12 anos atrás, todo aquele dinheiro dos PAC, de compensação pelas 2 usinas, tivessem sido bem aplicados em Porto Velho, nós hoje não estaríamos discutindo coisas básicas. Nós não temos 3% de saneamento básico. Então, quando você fala de mobilidade urbana, você também tem que falar de caixa de rua, você tem que falar de saneamento básico, essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Nós estamos pagando um pato por todo aquele dinheiro roubado que não foi investido. Né? Houve prisões, houve operações, mas até agora ninguém sabe de nada o que aconteceu. Então, Porto Velho, infelizmente, Porto Velho ainda vai penar muito. Ainda vai penar muito. E principalmente pela desunião, como eu já falei também aqui outrora, pela desunião de entes parlamentares e de entes orgânicos no nosso país. Essa é a grande verdade. Mas a gente não pode se deixar por isso. Eu vou te dar um grande exemplo. Skate Park foi uma obra abandonada por gestões passadas. Hoje ela é uma obra judicializada, que eu acompanho de muito perto.
E graças a Deus hoje já tem 50% de mudança na área. E já estamos já também com a resposta da Procuradoria do município, do juiz, para liberar os outros 50%, que é um projeto muito bom e se tornará uma área assim, muito mais frequentada ainda em Porto Velho. Muito bem. Vereador, o senhor falou de espaços públicos, já falamos um pouquinho de transporte, de saneamento. Gostaria de perguntar para o senhor sobre um outro grande problema estrutural em Porto Velho, que é a regularização fundiária. Muito já tem se feito, mas eu gostaria de saber o que é que o senhor tem acompanhado nesse sentido. Tenho acompanhado muito de perto. O grande problema da nossa regularização fundiária é a CEMU, na verdade, ela foi tratada outrora como departamento, simples departamento. E a gente está vendo agora a coisa andar, graças a Deus a gente vem acompanhando aí a questão da regularização fundiária também dos distritos, que é uma coisa inédita, né? E a gente tem defendido muito ali a questão de Extrema, para que se faça a regularização fundiária, e eu já tive apalavrado, já documentalmente também através do secretário da CEMU, que nos próximos dias já comecem os estudos também de regularização fundiária daquela área. Mas nós temos também alguns trechos na área urbana que ainda faltam ser resolvidos, como é ali o pedaço da Alexandre Guimarães, Rua 12, Rio de Janeiro, e Rua 16, que a gente também vem acompanhando todo esse trabalho. É aquela questão, se a gestão não pegar algumas secretarias e deixar elas, não pensar que é um simples departamento e dar toda a estrutura, nós tivermos apoio de emendas parlamentares, tanto estaduais como federais, para quê? Para que pague-se alguns projetos, pague-se alguns estudos, alguns mecanismos, para quê? Para a gente ter uma avaliação macro de toda a situação, seja ela na área ambiental, seja ela na regularização fundiária também. Tá, eu vou chamar um intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos falar a pauta do seu gabinete para essa fim de março, começo de abril. Tá bom? Tá bom. Então continue conosco, é jogo rápido. É num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta com o Júnior Cavalcante, figura aí tranquila. Sossegado. Que time é que tu torce?
Eu sou Flamengo, sou nação. Vereador, eu tava ainda, a entrevista estava indo tão bem. Eu estou feliz. Ele é vascaíno, eu sou colorado, eu tô louco Tá, pra gosto do voltar. Vasco. tá difícil Adoro o Vasco da Gama. Tá difícil falar do Flamengo esse ano passado e esse mas ano, mas tá meio Os dois times complicado. gaúchos só Tá meio complicado. Vamos mudar de assunto, duas Benito? seleção regional pra pegar o Flamengo, né? Vamos mudar de assunto? Vamos Vamos falar pegar o de... Flamengo na curva. Esse ano tá difícil de falar do Flamengo. Não, dá difícil falar do Vasco. Roubaram Estamos, todos os jogos. É muito dinheiro para comprar tanto juiz assim, sabe? Tá certo. Viu, vereador? Eu vou pedir licença para o Benito para tocar num tema importante e bastante sensível e que a gente preza bastante, que é o tema da educação, e em especial aqui em Rondônia, essa questão, em Porto Velho, essa questão do transporte escolar que, enfim, faz com que a gente vire notícia nacional, né? Como é que está essa situação, vereador? O senhor está acompanhando esse caso? Estamos, Os ônibus sim. vão chegar? Como é que está esse assunto? Estamos acompanhando sim, e o único problema que estava ocorrendo na liberação do primeiro lote dos ônibus foi a questão do Inmetro, né, onde aquela situação do taxímetro, e o presidente Bolsonaro exonerou todo mundo e não tinha quem fazer o trabalho do Inmetro. Isso. E chegou para mim ontem a informação que já estão liberados os primeiros 36 ônibus, né, que em breve já estarão a caminho agora essa semana para Porto Velho. A pergunta que algumas pessoas fazem, eu também aproveito para fazer para o senhor, é se com os ônibus aqui vai ter equipe para trabalhar com. Porque é um serviço que foi trazido para dentro da máquina pública, o que me parece até bastante sensato. Agora, existe já funcionários para dirigir os ônibus e para cuidar das crianças no trajeto? Como é que está sendo pensado? Professor, um dos primeiros pontos que eu defendi assim que eu subi como vereador foi como que a prefeitura assumisse essa responsabilidade e acabasse com todo aquele cartel que havia há anos atrás aí. E a prefeitura está sim num processo seletivo para questão de servidores, de funcionários desses ônibus. Muito bem. E se o Benito me permite mais uma pergunta, já que o senhor está falando de funcionários, já estamos falando de funcionários, como eu disse, a base política do vereador e a sua trajetória é de servidor público, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco o que o senhor tem feito também para a categoria nesse sentido aí de fortalecimento, né, do serviço público no nosso município. Eu tenho participado ao longo desses 3 anos de várias frentes, né, em defesa. Às vezes é um servidor que faz jus a uma insalubridade e não tem, ou retiraram. A questão de gratificações de apoio, né, de mutirão, que a gente tem defendido também. Apresentei um projeto ano passado, se não me engano, a questão da meia entrada para servidor público em alguns eventos, né, que algumas capitais já existem esta lei, e a gente vem trabalhado para que essa lei seja cumprida, na verdade, né? Foi aprovada, então? Foi aprovada e sancionada pelo Então, Executivo. explica aí. Então, servidor público municipal tem agora Cinema, o direito eventos, à meia entrada. Isso. E aí tem que ter... Como é que comprova? A sua funcional. Ah, entendi. A sua funcional. Muito bem, olha aí. É isso, Benito. Dando acesso ao servidor, né, a entretenimento, a cultura, muitas das vezes também um trabalho de pressão durante a semana, e ele tem essa opção também. Excelente. O que tem de projeto para entrar aí, no caso, por parte do teu gabinete, e o que tu anunciaria como grande que vem aí até nível de município, tu enquanto vereador pode fazer isso, nesse mês de março ainda e começo de abril? Benito, eu estou com algumas coisas no gatilho aí, mas eu aprendi que a gente não deve falar muito o que a gente vai fazer, essa é a grande verdade. Mas jornalista tem que perguntar, né, vereador? É um direito de vocês e um direito meu também, só que eu não posso falar. Por quê? Porque já aconteceram casos de eu dar entrevista dizendo que na segunda eu iria apresentar um determinado projeto, quando dá 9, 10 horas da manhã eu sou informado de que já tinham dado entrada nesse projeto na sala de comissões da Câmara. Então, eu prefiro não falar, eu prefiro mostrar já quando a gente apresentar esse grande projeto. E é aquilo que eu falei no primeiro bloco, a gente está procurando agora, nesse último ano, dar eficácia às nossas leis, né? Que é a lei da lotérica, a lei da linha de cerol chilena, que não adianta pipeiro, quem empina papagaio ficar com raiva de mim, porque eu vou defender a eficácia dessa lei sempre, entendeu? A lei prevê o quê, vereador? É proibido
no município de Porto Velho a utilização de linha com cerol e linha chilena, Mas isso que é uma fiscalização executada pela fiscalização de postura, acompanhada pela Polícia Militar. Eu acho que Ganhei isso- grandes inimigos, mas eu não estou preocupado com isso. Mas eu acho que os pipeiros responsáveis defendem essa Sim. causa também. Não, né? eu fui questionado assim, vereador, por que o senhor não estudou junto ao executivo uma área dentro da área urbana para que pudesse soltar com essas linhas? Eu falei, não tem cerol e como. linha chilena Não tem como. Não tem como. Você tem uma linha aí de 1.000 metros, né, que é a falada 1.000 jardas, e você passa o cerol, ela transpassa qualquer espaço público na área urbana. Então, assim, a gente visando a proteção e um cuidado com o ciclista, com o motociclista. Eu mesmo tive amigos que foram feridos por estas linhas. Tá. Eu vou chamar um parlatório e a gente volta para concluir, tá bom, meu querido? Por Tranquilo. favor, Eudes, o Basílio, secretário. Tá no jeito? Pode soltar. Olá, Porto Velho! Hoje vamos falar de transporte coletivo e transporte escolar rural. No transporte coletivo, conseguimos aí soltar a licitação, tivemos já uma empresa homologada, uma empresa do estado de São Paulo, que deverá prestar um serviço de excelência para Porto Velho, que a nossa população tanto precisa. Serão ônibus novos e alguns poucos seminovos, mas de excelente, em bom estado de conservação, excelente estado de conservação, que vai trazer mais dignidade para a nossa população. E para a área rural, os estudantes da área rural terão 146 ônibus 0 quilômetro, que chegarão agora, nesse mês de março, para o início das aulas em abril, como estava previsto. E a política do nosso prefeito Hildon Chaves é não fazer remendo, fazer tudo da maneira correta. Então teremos dignidade para os nossos alunos no campo também irem à escola, para ir e vir com segurança, com total conforto. É isso aí, forte abraço. Bom, vamos lá. Chegamos na parte de conclusão. Meu querido, como é que você avalia, você está aí para o seu 3 anos e meio como vereador, qual foi o ponto alto dos seus 3 anos e meio e aquilo que você não conseguiu fazer que te deixou aborrecido? Benito, desde a minha primeira entrevista, eu falei que mesmo eu vindo do segmento de servidor público, eu não iria ter um mandato somente de servidor público. Então a gente mexeu também com lei de agricultura, a gente vem trabalhar no espaço público, os estudantes, né, que foi uma vitória muito grande aí, a retirada da obrigatoriedade da apresentação da carteira de estudante na hora da confecção do cartão SIM. Você tira, por exemplo, um pai que tem 3, 4 filhos, e aí algumas entidades estavam cobrando 30, 40 reais para que se fizesse essa carteirinha para depois ainda ir no consórcio SIM. Então foi uma das nossas vitórias, considero isso aí uma grande vitória. Uma outra... Como é? Só para entender. Então, agora leva o que para poder lista, fazer? basta o seu comprovante de matrícula, por exemplo. está naquela lista ali de matriculado. Ok. Uma outra vitória também na área estudantil para nós foi a retirada através de um documento, um simples ofício, que eu fiz ao prefeito Hildon, e ele foi sensível, da cobrança de 2 taxas de embarque para que se renovasse a cada 6 meses. Então, vale salientar, o pai tem 3, 4 filhos, ele tinha que a cada 6 meses, início e meio do ano, ter que fazer a revalidação com 2 passagens de ônibus em cada cartão SIM. Então você multiplica 3, 4 aí por R$8, lá vai mais uma grana no orçamento do pai de família. Então assim, eu procurei trabalhar em vários segmentos, né? Eu não tive um mandato simplesmente em uma bandeira. E um conselho que eu deixo aqui para quem está nos assistindo nesse momento, quando você for conversar com um político ou participar de qualquer reunião, e ele falar para você assim, a minha bandeira é essa, saia de perto, porque ele vai ser um político engessado, essa é a grande verdade. Este é um dos grandes problemas da política brasileira. Eu só defendo a agricultura, então se falar de saúde você está fora, se falar de mobilidade urbana você está fora também? Então a gente tem que ter essa preocupação. Então eu entendo que o teu maior problema foi justamente a burocracia. Isso impediu muita coisa. Porque... Ô Benito, todos os dias chegam vários pedidos para nós. E a gente pode ter aí mais 4, 5 prefeitos aí que queiram trabalhar muito,
mas a gente ainda não vai conseguir resolver, porque todo dia abre-se uma nova rua, todo dia uma nova moradia em Porto Velho, e a gente entende de toda a problemática, voltando àquilo que a gente estava conversando no bloco anterior, no que se refere à estrutura da cidade. Enquanto a gente não entender que nós estamos numa bolha e que a cidade é um organismo, algo vivo, e que precisa ser mais bem tratada, mais bem planejada, como você mesmo falou no bloco anterior. Planejamento também. Vereador, muito Meu obrigado. irmão, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço pela oportunidade. Precisando, a casa está à disposição. Tá bom? Obrigado. Professor? Muito obrigado, vereador Júnior Cavalcante. É sempre muito Obrigado. bom ver um representante do povo vindo prestar contas das suas ações. Seja sempre bem-vindo para isso. Obrigado, Benito, pela oportunidade de estarmos aqui. E, sobretudo, obrigado a você que nos acompanha e nos dá a honra de sua audiência. Um grande abraço. Por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.